Eu sou flamenguista, o segundo programa de esportes aqui no Sport Center, ESPN Brasil. Eu acho que comentou próximo da realidade. Eu só contesto o que o Zupac falou, que não há necessidade do Landim dar entrevista, porque o que ele assinou, o BAP reconheceu. Pelo menos eles foram um pouco mais a fundo, diferente de muitos outros programas de esportes que só querem comentar sem ter a mínima noção do que o contrato diz. Crédito de imagem abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like porque eu agradeço. Vamos conferir aqui Marcela, Zupac, Kifuri e o Felipe sobre Flamengo versus Libra ou BAP versus Leila, porque a Leila é a advogada da Libra. Vamos conferir. Mas tem um assunto que pede passagem, é longo, não é simples. Marcela, a imagem tem linda, você precisa ver a cara de Marcela Rafael, porque é ela que vai introduzir esse assunto. Sabe aquela história do clima tenso entre os brothers? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui entre Leila e também BAP, presidente do Palmeiras, e também do Flamengo. Troca de farpas. Nós vamos introduzir esta matéria para você e depois vamos comentar com os nossos comentaristas. Troca de farpas, guerra de poder. Flamengo e Palmeiras estão em rota de colisão. O mais recente capítulo desse momento turbulento entre as duas equipes aconteceu em uma reunião na sede social do Flamengo na Gávea, na terça-feira. Em áudio vazado, o presidente BAP ironizou a agenda de Leila Pereira. Citou também o empréstimo de 80 milhões que a Crefisa fez ao Vasco. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem é que pede 19 e pouco % das ações da SAF se não puder ser pago? E isso devia estar sendo questionado por uma porção. A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Eu acho que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Leila se manifestou. O presidente BAP tem razão, tem uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários. Reforçou também que honra com todos os contratos assinados pelo clube, incluindo das gestões anteriores. Leila disse ainda que BAP pode ficar tranquilo, pois ela não está comprando o Vasco nem a Netflix. Se referindo a uma declaração dele quando era presidente da Sky em 2014, em que sugeriu que poderia comprar a empresa de streaming. Procurado pela ESPN, o Flamengo disse que não se manifestaria em relação a essa crítica pública. A polêmica atual entre os dirigentes inflamou porque o rubro-negro conseguiu uma liminar na justiça para bloquear 77 milhões referentes a uma porcentagem em relação aos ganhos de audiência em contrato firmado entre Libra e TV Globo. A argumentação do Flamengo é que há falhas no estatuto na divisão de receitas. A Libra repudiou a decisão unilateral da atual gestão do rubro-negro, já que o contrato foi assinado pelo ex-presidente Rodolfo Landim. Na última semana, em entrevista à GETV, Leila fez críticas ao time carioca. Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam, não é? Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana. Agora tem os terraflamistas. Não é que eles acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo, e não é assim, gente. O Palmeiras está preparando uma ação na justiça por conta dessa liminar. Em campo, os dois times estão brigando pelos dois títulos mais importantes da temporada, Brasileiro e Libertadores. A preocupação da CBF, inclusive, é que as equipes queiram tirar essas diferenças dentro das 4 linhas. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no próximo dia 19 pelo Brasileirão. Os árbitros dessa partida serão escolhidos a dedo, de acordo com as notas de desempenho dos últimos 90 dias. As declarações recentes do diretor de futebol do Flamengo, José Botto, sobre a arbitragem no jogo entre São Paulo e Palmeiras irritaram o comando da arbitragem. O que se passa noutros campos é
deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O que você falou são sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Boto entrou na mira do STJD. Será convocado para prestar esclarecimentos. O jogo esquentou e esse embate extracampo ainda promete muitos capítulos. Promete. Vamos falar sobre isso, só ao lado do André Kfouri, também do Gustavo Zupac, nesta noite de quarta-feira. E vamos começar, então, o nosso Sport Center com este assunto. É um assunto chato. Tá ficando pessoal, tá ficando aquela coisa de troca de farpas de criança de quinta série. Não vai levar a lugar nenhum, porque ninguém tá pensando no futebol. Tá cada um defendendo o seu e olhando apenas para o seu próprio umbigo. O que rende algumas risadas com algumas tiradas que são interessantes de um lado e às vezes do outro. André Kfouri, você está do lado da Leila, você está ao lado do BAP, você está do lado da briga. Como é que você está vendo essa troca de farpas? Eu estou ao seu lado, Obrigada. E por enquanto é isso. E permanecerei aqui, nessa cadeira, ao seu lado e ao lado do Gustavo e do Felipe e dos nossos amigos e amigas fãs de esportes. Evidentemente não dá para escolher lado nenhum, porque essa história ela é uma coisa meio requentada, né, na relação entre dirigentes do futebol brasileiro. Há algum tempo, a Leila trocava farpas com o John Textor por causa de outras coisas, né? Exacerbando a rivalidade esportiva. As massas de lado a lado adoram esse tipo de coisa, porque as massas sempre preferem aderir ao que os mandatários da vez nos seus clubes indicam, ao invés de pensar no que está acontecendo. E as massas também têm pouca memória, ou não gostam de usar a memória. Então, em primeiro lugar, é preciso ficar claro que, embora pareça uma picuinha entre o Flamengo e o Palmeiras, a questão é entre o Flamengo e a Libra, que supostamente é uma das ligas de clubes que existem no atual momento do futebol brasileiro. A outra é a Liga Forte, que não tem nada a ver com essa polêmica que está acontecendo. Não tem nada a ver diretamente, né? Mas também é um coletivo de clubes do futebol brasileiro. E essas ligas todas, elas, neste momento, pelo menos por enquanto, elas não passam, as duas, não passam de agências de negociação de direitos de transmissão. É só o que elas fazem. Elas não fazem nada mais. Mas, tudo bem, essa é uma outra história. E o Flamengo tem uma discordância com a Libra, que é composta por outros clubes, entre eles o Palmeiras. E dentro desses outros clubes, apenas a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, tem se colocado mais pessoalmente na discussão. E tem dado declarações diretamente contrárias ao que o Flamengo fez ao entrar na justiça, porque não concorda com a divisão de receitas, para bloquear o pagamento dessas receitas. O Palmeiras é um dos clubes que se sentem lesados por causa desse bloqueio. E a Leila Pereira tem se colocado nessa posição de protagonista como se ela fosse porta-voz de todos os outros. E talvez ela nem seja, né? Não consta que os outros clubes passaram a ela uma procuração para representá-los contra o Flamengo dentro da Libra. Mas ok, como se trata de uma questão bem clara e bem pública entre dois clubes que são adversários em absolutamente tudo há muitos anos aqui no Brasil, é natural que na questão dos bastidores, dos negócios e das associações de clubes aqui, esses dois clubes também adotem posturas antagônicas. O Flamengo está no direito dele, tanto que foi a Justiça, e a Justiça lhe dá razão por enquanto, pelo menos para esperar o que está acontecendo. O Flamengo alega uma série de coisas que não concorda, então tem até uma acusação de falsificação de documento dentro da Liga, por parte da Liga, para tentar resolver essa história. E isso é uma coisa séria. Imaginando que isso é verdade, dá para pensar até que não há muito sentido em continuar nessa associação por parte do Flamengo. Se você faz parte de um grupo de clubes, você tem uma questão que está na Justiça e você entende que um documento foi adulterado para que você não tenha razão nessa demanda, o que você está fazendo nesse grupo aí? Você tem que pegar suas coisas e ir embora. Mas aqui eu também já posso estar me adiantando.
Então, a questão sempre é dinheiro. As duas ligas que nós temos no Brasil só falam disso. Estamos vindo de um fim de semana em que barbaridades aconteceram envolvendo a arbitragem mais uma vez. E eu falei sobre isso no Linha de Passe. Em algum momento, desde que essas duas ligas se formaram, aliás, voltando muitos anos no tempo, desde o Clube dos 13, quando os erros de arbitragem na era pré-VAR já eram motivo de reclamação e gente falando em campeonato manchado, etc., exatamente como é hoje. Algum dirigente, você, fã de esportes, já viu algum dirigente representando essas ligas de clubes que dizem que um dia vão organizar o Campeonato Brasileiro por conta própria e aí podem decidir absolutamente tudo? Quem vai apitar, como vai apitar, o que vai acontecer nas questões de justiça esportiva. Elas podem falar, não queremos nada com o STJD, vamos aqui formar uma comissão de penas, o cara que for expulso ou o cara que der uma declaração, nós vamos resolver aqui entre nós. E está resolvido. Alguma vez você viu algum dirigente falar sobre isso? Não, eles só falam sobre dinheiro. Não se entendem sobre dinheiro. Agora a questão está na justiça, pelo menos a questão da Libra. E esses dois dirigentes estão publicamente se colocando numa posição de uma cutucada ali, uma estocada ali, algumas inteligentes, outras nem tanto. Não quero entrar pelo conteúdo da astrofísica, porque também meu conhecimento é muito limitado, mas alguma coisa eu aprendi na escola. E ok, não vamos por aí. E é triste porque ninguém quer pensar em nada além do que interessa momentaneamente para o seu clube. E é claro que os presidentes têm que representar o clube defendendo seus interesses, mas o futebol não pertence a um clube só, né? Nem a um, nem a outro. E eles não conseguem se entender porque não conseguem se enxergar como sócios de um grande produto, um produto que é muito valioso e que deveria ser melhor tratado mesmo por eles. Zupa, também quero a tua opinião em relação a isso. Vamos falar e vamos colocar cada detalhe. Como é que você enxerga essa troca de farpas? Você consegue imaginar que em algum momento a Leila e o BAP vão conseguir chegar a algum acordo? Você consegue ver ainda algum futuro para o Flamengo na Libra? Como é que você está vendo isso? O futuro dentro da Libra, sim, porque é de interesse mútuo que as coisas se resolvam. É melhor para dado o contrato, dada a situação atual, é melhor para o Flamengo estar dentro da Libra do que estar fora. Dada a situação atual, é melhor para a Libra ter o Flamengo do que não ter. Então, assim, é preciso resolver essa questão. O que mudou do fim da semana passada para cá é que até o fim da semana, até o comecinho dessa semana, o que é que a gente tinha? A gente tinha o Flamengo descontente com as questões da divisão, da aferição do pay-per-view para ver quem ganharia mais ou não nesses 30%, descontente com isso, embora o contrato tenha sido assinado pelo ex-presidente Rodolfo Landim, e se movimentou na justiça para isso, o que é direito dele. E a Leila Pereira falando em nome da Libra, a Libra também se pronunciou oficialmente sobre, contestando do ponto de vista coletivo a manobra do Flamengo, o prejuízo que isso levaria de momento, com o bloqueio do dinheiro, os demais times e a Libra. E a Leila respondendo a isso de maneira verbalmente agressiva, atacando o Flamengo, a gente acabou de reproduzir. A gente até então tinha o movimento de um clube e a resposta da Libra. Era uma coisa que estava dentro da questão deles. O que aconteceu de ontem à noite para cá já foi a ruptura da questão comercial e entrando em questões pessoais. E aí eu acho que perde-se a razão da coisa, que é o presidente do Flamengo falando da postura da Leila empresária, né, dos interesses da empresa da Leila em relação ao empréstimo com o Vasco, que eu acho conflitante, mas não é essa a pauta, né? Eu acho conflitante a presidente do Palmeiras, a empresa da presidente emprestar dinheiro para o Vasco, sendo o Vasco um competidor do Palmeiras, mas ele já sai da questão para ir para o lado profissional da Leila Pereira fora do Palmeiras, e a Leila responde falando do lado profissional do BAP na sua vida pregressa antes de ser presidente do Flamengo, como presidente de uma operadora de TV por assinatura. Então já rompeu a questão do que o Flamengo acha do contrato, do que a Libra acha da manobra do Flamengo. E aí eu acho que perde-se a razão e o caminho evidentemente não é esse, não é o de ataque pessoais. Falei isso aqui na sexta-feira, eu concordo mais com o movimento, assim, é legítimo que o Flamengo se entende que o contrato é lesivo a ele,
busque maneiras de melhorar a sua relação ou a sua condição. O que eu particularmente discordo, e aí concordo com pontos de vista da presidente do Palmeiras, é a maneira que o Flamengo está fazendo essa manobra, que gera um prejuízo coletivo, e existem outras maneiras de resolver mais a longo prazo do que propriamente sangrar clubes que não estou falando do Palmeiras nem do Flamengo, mas que precisam muito mais desse dinheiro. Mas se o Flamengo entende que o contrato é lesivo a ele pode tentar encontrar maneiras de solucionar essa questão. A gente está falando de Leila, a gente está falando de BAP, e tem um terceiro integrante, elemento nessa história, sujeito nessa história, que também é muito importante para que a gente tenha chegado a esse ponto, que até agora não apareceu para falar, que é quem assinou o contrato pelo Flamengo, que é o ex-presidente Rodolfo Landim. Era muito importante que a gente entendesse a visão do presidente do Flamengo, do ex-presidente do Flamengo, no instante da assinatura desse contrato, que aparentemente, que é um contrato que foi assinado, aparentemente um contrato com questões dúbias, né, com questões mais interpretativas em relação a essa divisão dos 30% do pay-per-view, e que está gerando toda essa questão. O que não dá é para ficar entrando numa esfera pessoal nesse tipo de discussão. Isso já não faz nenhum sentido, porque, como o André falou, não é uma briga Palmeiras e Flamengo. Mas a partir do instante em que os presidentes, do ponto de vista pessoal, começam a se atingir, vira uma questão Palmeiras e Flamengo, né? E é uma questão Libra e Flamengo até o presente momento. Voltando a falar sobre essa reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, o consultor Marcelo Campos Pinto acusou, a gente falou dessa história da Libra, da alteração do documento, o consultor Marcelo Campos Pinto acusou a alteração de um edital de uma assembleia, talvez peça anulação. A gente apresenta essa história para aprofundar o debate aqui no Sport Center. Segundo os nossos advogados, a alteração da pauta na retomada da Assembleia configura verdadeiro abuso de poder. Por que abuso de poder? Porque eles estão no controle da convocação. Isso é claro, é a mesma coisa em qualquer convenção, em qualquer Assembleia de condomínio. Só se discute assunto da pauta. Quando se coloca algum assunto fora da pauta, quem não está a favor da proposição de debate, isso não está na pauta, vai para a próxima. Fato é que no decorrer dessa Assembleia, nós levantamos várias questões de ordem, não refletidas na ata. Foi dada continuação, né, à votação. A maioria dos clubes adotou o cenário 1, tendo Volta Redonda e o Flamengo, que apresentou o voto divergente. Nós apresentamos o voto divergente por escrito. Se não aprovar o cenário 1, essa decisão é nula, porque o Estatuto diz de forma peremptória e indiscutível que há que se ter uma aprovação unânime de qualquer alteração. Eu não vou voltar a esse ponto, porque eu já falei umas 5 ou 6 vezes sobre isso. Essa decisão é nula e talvez aquela alteração da convocação possa também gerar uma nulidade da Assembleia. Só não sei, os advogados estão estudando. Tá aí, olha, a ESPN procurou a assessoria da Libra para falar sobre este assunto e até o momento a entidade não respondeu. André, então tem o Flamengo acusando a Libra dessa alteração desse documento. Era como se eles tivessem uma ata, todo mundo tivesse assinado e existiria uma continuação dessa reunião. E no momento em que eles chegaram para continuar ou pensar em continuar a reunião, tivesse tudo diferente do que eles tinham assinado, ou pelo menos alguns pontos a mais. E tem também uma discrepância entre o que diz o próprio regulamento, né, da Libra sobre como as decisões são tomadas, a questão da unanimidade, assuntos na pauta, fora da pauta. O Flamengo tem questões que, como disse o Gustavo, são legítimas, e ele apresentou essas questões à Justiça, e a Justiça, por enquanto, lhe dá razão, tanto que a distribuição do dinheiro está suspensa. E essa é uma questão que precisa ser resolvida, não adianta, né? Talvez num mundo em que dirigentes se entendem como sócios e você consegue imaginar o BAP e a Leila na mesma sala conversando como sócios, nesse momento eu não consigo. Mas depois das farpas trocadas há algum tempo entre a própria Leila e o Textor, eles fizeram as pazes. Tiraram fotos juntos, aquela coisa toda, o que é muito bom. Não estou fazendo nenhuma crítica a isso, é que só como exemplo de que os cenários mudam muito e muito rapidamente, né? Quando os interesses comuns prevalecem. Mas não parece ser o caso agora. E declarações da Leila como então o Flamengo tem que jogar sozinho, etc., né? Acha que é o único clube do mundo. Nada disso vai levar a um entendimento para que essa questão seja resolvida, superada e, né, os clubes todos se entendam em relação a como as receitas devem ser divididas, né? Essa história vai continuar.
mesmo porque o Flamengo tem uma posição muito clara, a gente viu aí, se entende com a razão na história e já acionou a justiça. É claro, as coisas podem mudar, o clube vai falar, não quero mais, esquece essa demanda, não tem problema. Mas não vai, o Flamengo não vai fazer isso. O Flamengo vai continuar ocupando a posição que ele entende ser a correta. E essa história ainda vai ter muitos desdobramentos. Novamente, com pouca chance de avanço, porque agora existe uma troca de farpas entre dois dos principais clubes brasileiros, que são adversários em tudo e agora até seus dirigentes se entendem como rivais na discussão pública de um problema que envolve outros clubes. Quero te ouvir também sobre esse tema, Zupac. Aí a questão, o Flamengo alega algo, a Libra alega algo. A questão jurídica, infelizmente, vira uma guerra de narrativas, né? Cada um argumenta do seu lado e aí a justiça vai decidir quem tem razão. Assim, do meu ponto de vista, assim, sob a minha observação, o ponto que mais gera discordância não é nem o fato da ação movida ou não, é como as coisas se movimentam, assim, e essa é muito da reclamação, da crítica ao Flamengo. Não é sobre o Flamengo buscar os seus direitos, porque se ele entende que há algo que ele possa buscar de melhor para ele, isso é legítimo para ele e para qualquer um de nós. Acho que o principal ponto de discordância e de crítica a respeito do Flamengo nessa movimentação é o sentido de que, ok, ele entende que ele está sendo lesado, então dane-se os outros, é tudo por ele. E esse é o ponto principal de crítica acerca do Flamengo. Agora, o que o Flamengo alega sobre as atas, sobre as reuniões, sobre a interpretação do contrato é direito do Flamengo, o que a Libra alega sobre o cumprimento do contrato assinado também é direito da Libra. Falta a gente ouvir quem assinou o contrato pelo Flamengo, né? Porque quem assinou era um grupo político, outro grupo político toca agora essa relação e tenta alterar ou interpretar de uma maneira mais compatível com a natureza do clube a aferição da audiência do pay-per-view, que é isso, né? A divisão dos direitos, ela vai 40% de maneira igualitária, 30% por performance no campeonato e 30% por audiência dentro do pay-per-view. E essa aferição do que é a audiência dentro do pay-per-view é o que está gerando toda essa discórdia. O Flamengo alega que a aferição não é compatível com a realidade, com a diferença de gente que o Flamengo leva para o pay-per-view em relação aos demais. E essa é a votação que estava tentando ser tocada nas últimas assembleias e que o Flamengo disse que não aprovou e sem a unanimidade não teria como validar essa divisão, esse rateio. E é isso que o Flamengo alega. A Libra alega outra coisa e quanto ao aspecto jurídico, cabe à justiça decidir. Galera, tá aí o vídeo do Sport Center com o Zupac, o Kifuri, o Felipe e a Marcela. Esse foi o segundo melhor programa de esporte. Comentou bem sobre essa questão. Eles deram um sinal, sim, que foram a fundo, pelo menos assistiram a assembleia lá no canal do Flamengo, ou da Flá TV. O único ponto que eu ainda contesto, eu acredito que o Zupac tá errado, é a preocupação com o Landim. Esquece o Landim, cara. O que o Landim fez, o Flamengo em nenhum momento negou. O Flamengo está de acordo. O BAP reconhece sim que o Landim assinou. Ele não tem o que falar mais. Ele sabe que o Flamengo perdeu. Perdeu 100 milhões. 100 milhões. 500, meio bilhão por ano. E foi o que o Landim assinou? Ele assinou que aquela verba da Libra vai ser dividido em 40% igualitário, 30% pela classificação do campeonato, porque como o BAP falou, o Flamengo recebia 297 milhões, independente se ia ficar em primeiro ou ia ficar em último. Não importava, pois o Flamengo abriu mão disso. É aí onde ele perde 100 milhões. E que 30% seria para a cota de TV. Só que o Flamengo, por ser grande, por estar estruturado hoje, não à toa, tem uma organização financeira, estrutural e tudo mais, perguntou, tá, mas esse 30% vai ser dividido como? Porque eles são expostos em 3 opções. Na TV gratuita, na TV paga e no pay-per-view. O Flamengo questionou, reconheceu, ela reconheceu, é verdade. Então vamos fazer uma assembleia para decidir isso. E aí é onde entra a mudança de rateio. Por quê?
Foi apresentado 5 cenários, o Flamengo apresentou mais um sexto que era com base no pay-per-view, porque é o mais próximo disso. A maioria optou pelo cenário 1, onde o Flamengo menos ganha. E o Flamengo optou pelo sexto, só que no final da Assembleia, já tarde da noite, o Flamengo então, para não ter que empurrar isso mais com a barriga, o Flamengo foi lá e aceitou o cenário 4, onde ele perde sim 50 milhões. Mesmo assim eles não quiseram, então não houve definição. O que acontece? Uma Assembleia não pode ser encerrada assim, ela tem que ser encerrada com a definição. Então na Assembleia seguinte, eles já entraram como mudar a pauta. Mudaram a pauta da Assembleia, como se fosse a votação da opção do Flamengo. A sexta que o Flamengo optou, entendeu? Olha como são ligeiros. E aprovaram. E antes de chegar na complementação da Assembleia, eles já tinham enviado a primeira opção, o cenário 1, para a Globo, para fazer o pagamento, como se aquela já fosse determinada. Mas não foi determinada por unanimidade, mas sim por maioria. Não é aceito, entendeu? Por isso que durante todo esse intervalo entre o início da Assembleia e a segunda para complementar, o Flamengo veio tentando, conversando e nada. E o Flamengo entrou na justiça. Cara, como é difícil de entender. Mais um capítulo dessa novela, beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like porque ajuda demais. Compartilha, comenta, tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.